última quinta-feira do mês de abril. E o nosso evangelizando Pedro fará a mensagem e a oração inicial. Ligado aí. Está ligando. Oi, boa noite. Hoje eu irei fazer a prece inicial. Vou começar com uma palavra. Meus amigos, uma prece sincera a Jesus é uma grande porta que se abre a favor da nossa cura espiritual. Quando a doença nos inquietar, façamos uma pausa para o nosso encontro com o Divino Médico. Conversamos com o Mestre, expondo as nossas dificuldades e aceitamos as diretrizes que ele nos propõe em seu Evangelho. Não sejamos aquele paciente rebelde que vai ao médico e não lhe segue as recomendações. Não é a visita ao médico que nos cura, é tomar as indicações à risca. O que cura é o Evangelho sentido e vivido. Lembramos da advertência de Jesus. Nem tudo o que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nossa cura interior depende de realizarmos a vontade que Deus tem para cada um de nós. Fazer a vontade de Deus é o melhor caminho da saúde e da paz em nossa existência. Agora vamos levar nossos pensamentos a Deus e Jesus. Ele rezava para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora eu irei passar a palavra para o palestrante Amaury Veiga, do Poço Claro. Boa noite. Quero já agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar acerca do Evangelho de Jesus. O tema, conforme já está colocado aqui na tela, a parábola do mordomo infiel. Mordomo e administrador é a mesma coisa. Na época se utilizava mais a palavra mordomo, mas a gente substituir por administrador, gestor, ou qualquer outra palavra que tenha o mesmo sentido de fazer a gestão do patrimônio, estará com o mesmo significado. Em vez de eu fazer a leitura, a gente tem um áudio gravado pelo Cid Moreira, e na voz dele fica muito mais interessante. Eu pedi para o Zé poder soltar. Jesus reuniu os discípulos e começou a contar. Havia um fazendeiro muito rico. Ele tinha um administrador. Um dia foram dizer a ele que o administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. O fazendeiro ficou furioso. É verdade que estou falando a seu respeito? Eu quero um levantamento de contas imediatamente. Acho que você não vai mais trabalhar para mim. O administrador pensou: meu patrão está me despedindo. E agora o que vou fazer? Não tenho força para cavar a terra. E sinto vergonha de pedir esmola. Já sei. Se eu fizer o que estou pensando, não for mandado embora, terei amigos que vão me acolher. Então ele chamou todos os devedores. Disse ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão?
devo 100 barris de azeite. Aqui está a sua conta. Sente-se aí e escreva. 50. Virou para o outro. E você, quanto deve? 1000 medidas de trigo. Escreva aí. Devo 800. Usando dessa esperteza, o administrador conseguiu receber todo o dinheiro. Foi até elogiado pelo patrão. As pessoas deste mundo, aquelas que vivem nas trevas, são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que vivem na luz. Por isso eu digo, façam caridade com as riquezas deste mundo. Assim, quando elas voltarem, vocês serão recebidos no lar eterno. Quem é fiel nas pequenas coisas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro demais. Quem pode viver sem dinheiro? Então Jesus ficou irritado. Para os outros vocês parecem perfeitos, mas Deus conhece os seus corações. Aquilo que as pessoas pensam que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de vocês é antiga, é do tempo de Moisés. E os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada. Não se esqueça, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser trocado o sentido de qualquer palavra da lei de Deus. Então esse é o texto, né, que é chamado de parábola do mordomo infiel. Conta-nos, né, o Pedro outros dias fala que no texto original é escrito tudo, uma palavra atrás da outra, não tem tipo nenhum, para fins de normatizar, para facilitar a citação, que se colocou títulos, né? Então esse recebeu o título de parábola do mordomo ou administrador infiel. Vocês concordam comigo que essa é uma das parábolas mais esquisitas que Jesus já contou? Uma parábola estranha. Que a parábola, né, ela faz uma volta para se chegar na essência daquilo que se quer dizer. E nessa parábola dá a impressão que Jesus vai abrindo um leque e não fecha o leque, deixa em aberto. Dá a impressão, inicialmente, que Jesus está enaltecendo a conduta do mau administrador. Você já parou para pensar, para perceber que a nossa mente não admite lacunas? Que ela está constantemente preenchendo lacunas sem que a gente faça esforço algum para preencher essas lacunas? Vamos fazer alguns exercícios para provar essa tese. Vocês já jantaram? Já tomaram café? Quem gosta de bolo de cenoura? Gosta? Essa imagem eu retirei da internet, é uma imagem qualquer que traz uma receita. O bolo de cenoura que eu faço tem alguns ingredientes a mais ali. Ali não tem o amido de milho, por exemplo. Mas é só para ilustrar. Imagine que Dona Sinhá, melhor, o nome dela é Anastácia. Dona Anastácia, ela levantou naquele dia com uma vontade de comer bolo de cenoura.
Quem que nunca amanheceu com vontade de comer alguma coisa diferente e já acorda com aquela vontade e passa o dia com aquela vontade? Dona Anastácia levantou aquele dia já salivando, desejando comer bolo de cenoura. Ela foi até a despensa e verificou que não tinha os ingredientes para fazer um bolo de cenoura. Ela vai até o supermercado e começa a fazer a sua compra. Coloca no carrinho farinha de milho, cenoura, amido de milho, coloca o açúcar, fermento e outros ingredientes. Ela volta para a sua casa, já é próximo do meio-dia, ela almoça e por volta das 4 horas da tarde lá está a Dona Anastácia se deliciando, tomando café e comendo um pedaço de bolo de cenoura. Ele pergunta: quem fez o bolo que ela está comendo? Qual é o nome? Qual é a imagem que vem na sua mente? Veio alguém diferente de Dona Anastácia? Veio a minha mãe, que toda tarde ela gosta de comer um bolinho. Olha que interessante. Mais alguém veio um nome diferente? Ou veio a Dona Anastácia? Perceba que ali veio alguém que estava relacionado ao evento. Perceba que a nossa mente está sempre completando de modo lógico. Ela pega a sequência dos fatos e faz, assim como um Google faz, ele associa com outras memórias que a gente já tem ou se limita àquilo que está sendo narrado. Mas perceberam que para aqueles que na sua mente veio a imagem de Dona Anastácia, independente de qual imagem seja, mas a sua mente criou a imagem de uma senhora a qual você deu o nome de Anastácia, e que nesse momento, quando eu faço a pergunta quem fez o bolo, a resposta que a minha mente, que a sua mente ofereceu, né, na maioria das pessoas foi Dona Anastácia. Mas eu não falei que Dona Anastácia fez o bolo. Só falei que ela comeu. Mas os acontecimentos que antecederam o momento em que ela come o bolo, ou seja, ela vai ao supermercado, compra os ingredientes que são próprios para fazer o bolo de cenoura. Ela vai para casa. Note que até as 4 horas daria tempo dela preparar, assar o bolo, preparar a cobertura. Então perceba que a nossa mente, ela preenche lacunas, mas ela segue um padrão lógico. Outro exemplo. A Aninha tem entre 6 a 7 anos. Ela está nos primeiros anos, primeiro ano de alfabetização. Ela já conhece as letras, ela já consegue associar letra com letra, fazendo sílabas. E na aula de hoje, na escola, ela está aprendendo a ler, ela está aprendendo a ler as primeiras palavras. Ela está toda contente, eufórica, ela não vê a hora de chegar em casa e mostrar para seu pai que ela sabe ler. A professora, para incentivá-la, entrega a ela, sob empréstimo, um pequeno livro de muitas gravuras, mas contendo algumas palavras, algumas narrativas nas suas páginas. A Aninha coloca na sua mochila, segue para o ônibus, sobe o ônibus, vai até a casa, desce do ônibus, adentra a casa, avista o pai, convida o pai para se sentar no sofá, sobe no colo do pai, pega a mochila, abre a mochila, tira o livro da mochila, abre a mochila e o que ela faz? A resposta natural que a nossa mente produz nesse momento é, ela abre o livro e começa a ler para o pai. Agora, se eu disser assim, ela abre o livro, arranca a página, rasga, amassa e joga no chão. Foge do padrão. Notem que isso causa uma certa frustração em nós. Porque não é o que a nossa mente projetou, não é aquilo que a gente esperava. Perceba que Jesus, constantemente, ele está se utilizando, através das parábolas, de falas, de modo que causa uma certa frustração em nós, inicialmente. E essa frustração em nós não é à toa, é para provocar em nós a reflexão. Porque se eu continuasse a história dizendo ali, a Aninha chega em casa, abre o livro, lê algumas palavras para o pai, fica contente, vai brincar, isso não chama atenção. Não faz nós pararmos para refletir. A frustração gera em nós o desejo de questionar, de combater inicialmente, mas depois, se a gente abrir a nossa mente para refletirmos, a gente vai extrair a mensagem que está ali por trás. Um exemplo de frustração, a gente pode citar a parábola do bom samaritano. Jesus, para falar sobre o amor ao próximo, então ele usa da parábola do bom samaritano.
Então, primeiramente, ele estabelece o cenário. E qual que é o cenário? Um homem que descia de Jerusalém a Jericó. De onde que era esse homem? Era de Jerusalém, mas a gente não sabe se ele estava vindo ou se ele estava voltando. Então, simplesmente era um homem que estava passando por ali, cai nas mãos de assaltadores, né? Essas pessoas lhe assaltam, lhe agridem, deixam ele ali estendido, semi-morto, semi-nu. E esse é o cenário que Jesus estabelece. E agora Jesus vai apresentar 3 personagens. Primeiramente, passa por ali um sacerdote. As pessoas, quando ouvem Jesus narrar que ele passaria um sacerdote, já começa a preencher. O sacerdote vai parar e vai ajudar. O sacerdote passa, avista o homem caído, mas passa adiante, não ajuda. Agora Jesus apresenta o segundo personagem, que é o levita. Nesse momento as pessoas pensam, não, mas o levita não é sacerdote, é quase um sacerdote, ele vive no templo. Ele auxilia o sacerdote. Então o levita vai parar, mas o levita não para. Então Jesus apresenta o terceiro personagem. Passava por ali também o samaritano. E quando as pessoas ouvem Jesus narrar, divulgar que ali passava um samaritano, eles não esperavam mais nada. Ora, se o sacerdote passou e nada fez, o levita passou e nada fez, o que eu vou esperar do samaritano? Porque o samaritano era considerado na época alguém que fazia parte de um povo inferior. Então nada se esperava do samaritano. No entanto, gerando a frustração daqueles que ouviam Jesus, o samaritano é aquele que vai ajudar, que vai estender a mão, que vai usar os seus recursos disponíveis para atender aquele homem caído, um homem desconhecido. Ele não sabia quem era aquele homem, não era da sua família, não era um amigo, era simplesmente um homem que ele encontrou na rua. Então percebo que constantemente Jesus está se utilizando dessa metodologia de ensino, que é baseada na frustração e no conflito. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, Jesus fala assim: não pensem que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer o homem que fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E aí ele diz mais: os inimigos do homem, o homem representando as pessoas em geral, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então perceba, faz parte da metodologia de ensino de Jesus utilizar-se da frustração e do conflito. Às vezes a gente abre o Evangelho na expectativa de encontrar pontos concordantes. Se essa é a sua expectativa, pode fechar o Evangelho. Porque o Evangelho ele é um manancial de conflitos. E é de propósito que hajam ali conflitos, para que sejamos nós, diante dos conflitos, a gente possa ter a oportunidade de refletir sobre aquele conflito. Por que isso me conflita? A parábola do mordomo infiel tem pontos bastante conflitantes e espinhosos. O primeiro deles, que gera muito conflito, é essa parte que Jesus fala: granjeia amigo com as riquezas da injustiça. Riquezas da injustiça. O que quer Jesus dizer por riquezas injustas? Notem que Jesus não está estabelecendo o tamanho da riqueza, se é uma grande riqueza ou uma pequena riqueza. Simplesmente ele está a dizer que tudo aquilo que está à nossa disposição, para a nossa administração, para a nossa utilização, são frutos da injustiça. E aí vem o ponto de conflito. Mas eu não concordo. Jesus não espera que nós concordamos com ele. Jesus simplesmente ele oferece, ele revela a verdade, revela o seu ensinamento. Se nós vamos concordar ou não, pouco importa. Jesus não espera que nós concordemos com ele. O que Jesus espera, é que nós possamos crescer com o que ele nos ensina. Toda vez que a gente não concorda com um ponto, pode ser, isso não é de todo ruim. Quando a gente discorda de um ponto, tem dificuldade em concordar,
É a oportunidade ou é o ponto de partida para a gente fazer uma introspecção e identificar em nós, viajando pelo nosso interior, para identificarmos por que é que eu não consigo concordar com essa fala de Jesus. O que é que me impede de compreender essa fala? O que é que me impede de aceitar essa fala de Jesus? Se eu me permitir fazer essa introspecção, eu vou crescer com o conflito. Alguém pode não concordar dizendo assim, mas e a questão do mérito? E é interessante que Allan Kardec ele vai por essa linha de pensamento quando ele questiona lá na obra O Livro dos Espíritos, na questão 608. Allan Kardec vai falar justamente da questão do mérito. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? O que Allan Kardec está colocando aqui? Primeiro ele está estabelecendo assim, mas há pessoas que têm mais habilidades na administração, têm mais facilidade de crescer materialmente falando. Não será fruto dessa habilidade, do mérito de cada um, o que vai gerando as desigualdades? Os Espíritos respondem um pouco diferente de Jesus. Jesus fala que tudo é fruto da injustiça. Os Espíritos vão responder assim, sim e não. Pode até haver fruto, riqueza fruto do seu merecimento, do seu desempenho. Mas os Espíritos vão falar assim, da velhacaria e do roubo, o que dizeis? É como se os Espíritos estivessem dizendo assim, pode até ser que um pouco do patrimônio que você tem seja fruto do seu desempenho. Allan Kardec não se contendo com a resposta, então ele vai sair dessa fase de pensar assim, do patrimônio construído. E agora vai para aquele outro momento, ou aquela outra situação que todos nós poderíamos arguir, mas é aquele que nasce em um berço mais favorecido. Aquele que herda uma riqueza. É o que Allan Kardec está fazendo uma afirmação esperando o comentário dos Espíritos. Mas a riqueza herdada, quando a pessoa já nasce num berço, chamado berço de ouro, por exemplo, já nasce com uma herança. A gente não pode dizer que essa herança é fruto de más paixões. É isso que Allan Kardec está colocando, esperando agora a resposta dos Espíritos. E qual foi a resposta dos Espíritos? Agora um pouco mais longa. Que sabeis a esse respeito? Busca a fonte de tais riquezas, e verá que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Veja que interessante. Então a gente olha assim, uma visão bastante limitada. A pessoa já nasceu naquele berço, ela já herdou aquela riqueza. E os Espíritos vêm falar assim, mas o que você sabe, o que antecede essa riqueza? As guerras, por exemplo. Então nós aqui nascemos no Brasil, o Brasil é muito mais tranquilo, temos várias dificuldades, mas se a gente comparar com aqueles que vivem em países que passaram por guerras recentes, a pessoa acabou de nascer e já nasce num ambiente totalmente destruído. Como que a gente vai comparar um e outro? Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele vai dizer que se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito passado, ter acesso ao passado profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. O que Emmanuel está colocando aqui? A gente está com um olhar muito restrito, limitado à atual existência. Estamos olhando apenas para a criancinha nesse corpo. Estamos olhando para nós nesse corpo. Emmanuel está dizendo assim, se nós tivéssemos, até me faz recordar,
No livro Memórias de um Suicida, o Espírito Camilo, ele narra que lá no plano espiritual, na colônia, acho que Servos de Maria de Nazaré, que é uma colônia dedicada aos suicidas, ele conta que havia um espírito obsessor que estava preso há 30 anos naquela colônia. E toda semana um evangelizador adentrava a sala e fazia evangelização. Como que era o método de ensino naquela salinha, naquele local? Então o evangelizador explanava sobre um assunto, entregava para aquele espírito um papel e uma caneta. O papel estava em branco. Qual que era a missão do espírito? Era escutar a explanação do orientador e buscar nas suas memórias como ele agiu na última encarnação, para identificar se ele agiu de maneira correta, mais parecida com a orientação, ou se ele errou, para que no encontro seguinte ele pudesse apresentar as anotações. Aquele espírito estava há 30 anos lá naquele ambiente e nada fazia mudar. Um dia o evangelizador falava sobre a importância de se honrar pai e mãe, porque era um dos pontos que ele precisava trabalhar. E no dia, deixou a folhinha lá, a caneta, no encontro posterior, ele pede o papel para fazer a leitura e nada estava escrito. Então o espírito orientador pergunta para eles: mas você não teve nada para anotar? Na sua última encarnação você foi um filho perfeito? E ele diz: não, eu fui um filho perfeito, não me recordo de nenhuma situação em que eu tenha desprestigiado meus pais. Aí o orientador, vendo que estava difícil, o que ele faz? Leva para uma outra sala, e lá na outra sala, Camilo, ele descreve que é difícil descrever os equipamentos que lá tem, porque aqui não tem outra referência. Então ele descreve que era mais ou menos, para a gente entender, como se fosse uma tela, assim, de projeção, em que o espírito era colocado numa cadeira à frente, e nele era conectado alguns cabos. Imagina se conectando aqui na sua cabeça. E ao estar conectado e ligando esse aparelho, ele transmitia para o aparelho as memórias que o espírito se negava a acessar. Aí ele vendo a sua memória sendo transportada para a tela e sendo transmitida e mostrada que de fato ele foi, ele começa a se envergonhar, ele chora e assim se estende o que está narrado no livro. Nós aqui não temos equipamentos desse tipo, para a gente se sentar à frente e mergulharmos nas nossas memórias de vidas anteriores. Então esse exercício que Emmanuel apresenta aqui é difícil a gente fazer. Mas se nós tivéssemos a possibilidade de mergulharmos nas nossas existências anteriores, nós perceberíamos que aquilo que a gente tem, seja muito, seja pouco, é mais do que merecemos. Em imagem, a gente pode estabelecer mais ou menos dessa maneira. Emmanuel está dizendo que aquilo que a gente dispõe, aquilo tratado como riqueza, dispõe de recursos na atual existência, muito pouco é do nosso mérito. Nós não temos mérito suficiente. Para equalizar essa balança existencial, o que acontece? Deus, através da providência divina, por misericórdia, pela intercessão de amigos espirituais, nos permite vir a esse plano material e dispormos dos recursos que aqui dispomos na atual existência. É um empréstimo que a providência divina nos faz para nos experimentarmos, para ver como que a gente vai sair na administração desses recursos. Jesus está aplaudindo a conduta do mau administrador? Não, né? Porque inicialmente dá essa impressão que Jesus está enaltecendo a má conduta daquele administrador. Mas não. Jesus não aprova a conduta do mau administrador. Tanto que no versículo 10 ele fala assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Aqui faz recordar outra parábola, a parábola dos talentos. O que diz a parábola dos talentos? Fala que um homem muito rico estava para sair de viagem e chama 3 servos seus. Ao primeiro ele entrega 5 talentos. Talentos é uma medida, é uma medida financeira. Se a gente fosse falar nos dias de hoje, é só um chute. Imaginar assim, um talento, 500 mil reais, mais ou menos.
Então, a um entrega 5 talentos, a outro entrega 2 talentos, e o último entrega 1. Quando a gente olha e entrega 1, dá a impressão que é pouca coisa, mas não é tão pouca coisa. É uma boa quantia de dinheiro. Mas, comparado àquele que ganhou 5, 1 parece pouco. Entrega, faz essa entrega, passa-se o tempo, ele retorna de viagem e chama os 3 para prestar conta. Aquele que recebeu 5, chega para o Senhor e oferece os 5 e mais 5, porque multiplicou, fruto da sua administração. O segundo entrega os 2 que ele recebeu e mais 2, entregou 4. Já o terceiro que recebeu 1, ficou com medo, guardou consigo, enterrou, e quando o dono do capital chega, ele desenterra e entrega para o Senhor. A cobrança que é feita aqui é tanto para aquele que recebeu 5, recebeu mais, quanto para aquele que recebeu pouco. Então não importa a quantia de recursos que nós administramos. E aqui recursos, a gente usa um exemplo financeiro, mas se refere a tudo. O conhecimento também é um recurso. Nessa parábola dos talentos, tem uma coisa interessante que ela se conecta com a parábola do mordomo. Que observem, muitas vezes é falado do talento, trazendo para os dons da pessoa e multiplicar esses dons, mas às vezes não é dada atenção no que está na própria resposta, na própria parábola dos talentos. Olha essa parte aqui que a gente faz o recorte. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Notem a palavrinha fiel, fidelidade. Na parábola do mordomo, temos parábola do mordomo infiel, administrador infiel. Isso temos que não basta multiplicar os recursos. É preciso guardar fidelidade na administração dos recursos que estão sob a nossa administração. Fidelidade. Não é só uma questão de administrar, não é só fazer multiplicar os recursos que estão na nossa mão. Para exemplificar, tornar mais, de modo mais didático, toda grande empresa, ela tem estabelecida, né, a missão e a visão. Qualquer empresa. O que é missão? Missão define o que a empresa faz, para que ela existe. E a visão define onde a empresa deseja chegar. Então, para título de exemplo, fui lá na internet e coloquei assim, qual que é a missão e a visão do Hospital São Vicente de Paulo. E aí a inteligência artificial do Google disse que essa é a missão e essa é a visão do Hospital São Vicente de Paulo. Então, qual que é a missão do Hospital São Vicente de Paulo? Atuar com dedicação e humanização, com foco no acolhimento de pacientes da região, utilizando tecnologia moderna e atendimento humanizado para garantir a qualidade de vida. E qual que é a visão? Ser reconhecido como um centro de referência em assistência médico-hospitalar, investindo em infraestrutura moderna e informatizada. Por que eu estou trazendo isso aqui? Estou falando de fidelidade. Então imagine que, se eu vou até lá ao hospital, como paciente, e sou mal atendido pelo funcionário que trabalha no hospital. Esse hospital, se ele está me atendendo com grosseria, ele não está sendo fiel à missão e visão do hospital. Porque a missão é atender com dedicação e humanização. Então, para que o funcionário ele haja com fidelidade à empresa que ele está trabalhando, ele tem que agir de modo fiel à missão e à visão. Se a gente encarar a Terra como uma grande empresa, qual seria a missão da Terra? Para que a gente possa guardar fidelidade na administração dos recursos. A gente pode dizer que a missão da Terra, para que ela serve? Ela serve de escola para o progresso intelectual e moral dos espíritos. E qual será o objetivo da Terra? Tornar-se um planeta de regeneração. Agora eu posso analisar comigo a administração dos bens que estão sob minha posse,
Se eu estou guardando fidelidade com a missão da Terra, que é ser um planeta de regeneração, e se eu estou ajudando a Terra a servir de escola para o progresso das pessoas. A maneira como eu estou vivendo, consumindo e utilizando os recursos a mim disponíveis estão contribuindo para que a Terra alcance o estágio de mundo de regeneração? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Para que eu possa identificar se eu estou agindo de modo a ser fiel com Jesus. Então, revisando. Já vimos que através da expressão riquezas injustas, Jesus coloca que os bens não nos pertencem. Somos meros administradores. Se a gente juntar a parábola do mordomo mais a parábola dos talentos, nós temos que devemos guardar fidelidade na administração dos recursos sobre a nossa guarda. E se considerarmos a terra, então, como sendo essa grande empresa, cabe a nós verificarmos como está o nosso proceder no dia a dia. O que fez com que o homem rico da parábola do mordomo mudasse de ideia e não mais despedisse o mordomo? Observe que tem dois movimentos importantes nessa parábola. Qual foi o motivo pelo qual aquele mordomo foi denunciado ao homem rico? Qual foi o motivo? A infidelidade. Um mordomo foi denunciado ao homem rico por dissipar os bens. Naquele momento em que ele está dissipando os bens, ele está sendo infiel. Infiel à visão, ao desejo do dono daquelas riquezas. E qual foi o momento em que ele faz mudar a decisão do homem rico que não mais despede ele? Foi o momento em que ele chama os devedores e faz com os devedores assim como costuma se fazer, tal do refis. Você chama os devedores e oferece a possibilidade das pessoas quitarem suas contas. Ele oferece desconto. Ele estava ainda na administração dessa grande empresa, como assim dizer. Havia muitos devedores que usavam as terras desse dono das terras. As dívidas eram muito difíceis de serem pagas. Quando ele percebe que ele será mandado embora porque está desviando da fidelidade, o que ele deveria fazer com aqueles recursos? Dar possibilidade das pessoas quitarem suas dívidas. Quando ele percebe que vai perder o seu cargo, ele chama os devedores e começa a aliviar a dívida daquelas pessoas, para tornar possível de serem pagas. E tendo esse movimento, ele faz com que as pessoas possam pagar. Os recursos da terra estarão sendo administrados com fidelidade a Deus se estiverem sendo colocados ou empregados para aliviar o sofrimento alheio. Toda vez que agirmos no sentido de ajudarmos o irmão aliviando a sua carga expiatória, permitindo a ele conseguir pagar a sua dívida de outros tempos, estaremos sendo fiéis a Deus na administração dos recursos que estão em nossas mãos. Percebam que é o mesmo movimento. Assim como ele chama os devedores e dá a eles o desconto, aliviando o peso para que eles possam pagar, nós também, com os recursos que dispomos, seja financeiro, seja de conhecimento, também podemos aliviar a carga expiatória do nosso irmão, para que ele também possa quitar os seus débitos e sair vencedor dessa existência. Jesus elogia a prudência do mau administrador. Alguns estudiosos falam que Jesus falou essa parábola direcionada diretamente aos discípulos. Cada parábola tem uma destinação. Alguns estudiosos dizem que essa fala de Jesus vem na sequência. Ele vinha orientando: quando estiverem com os gentios, procedam dessa maneira. Quando forem convidados para uma festa, sente-se mais para trás, para que sejam convidados a se sentar mais à frente, para não serem constrangidos, de repente, serem convidados a se retirarem. E falam esses estudiosos que Jesus continua e disse aos discípulos também, e Jesus vai elogiar. E louvou o Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo, os filhos, aqui está expressando, as pessoas que vivem mais para a matéria, são mais prudentes na sua geração do que aqueles que vivem dentro da igreja, os
O que o administrador infiel fez assim que soube que seria demitido, conforme comentamos há pouco? Ele passa a mudar o seu comportamento. Ele deixa de dissipar os bens que estava à sua administração, né, com o seu luxo pessoal, e passa a dar destino para esses recursos a fim de aliviar a dívida alheia. O mordomo fez um movimento que gerou duas consequências. Ao aliviar o peso da dívida dos devedores, ele restabeleceu a fidelidade da administração que estava em suas mãos e fez amigos. Porque todos aqueles que ele chamou e aliviou a dívida e permitiu a eles quitarem as suas contas, ele fez amizades. Ele garantiu o dia posterior à sua demissão. É aqui o ponto em que Jesus está chamando a atenção dos religiosos. Todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem. Aquele mordomo, assim que ele tomou consciência de que seria demitido, ele passa a pensar no dia posterior à sua demissão. Então ele passa a fazer amigos com a sua administração. Porque ele sabe que vai depender de outras pessoas. Nós também necessitamos das amizades. Necessitamos da intercessão de terceiros. Qual será o dia após o nosso retorno ao plano espiritual? Teremos amigos também a nos interceder? Não nos esquecemos que Jesus está chamando a atenção dos religiosos. O mordomo da parábola mudou seu comportamento assim que soube que seria demitido. E nós que sabemos que a qualquer momento poderemos deixar esse corpo para trás e retornarmos ao plano espiritual. Você já parou para pensar que o simples fato de estar movimentando um corpo físico é a administração de um recurso que não nos pertence? O simples corpo. A qualquer momento, a gente pode ser despedido desse corpo. E a partir do momento que nós somos despedidos desse corpo, não há uma segunda chance, um segundo respirar para a gente fazer aquilo que não fez até então. Por esse motivo, não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer ainda hoje. O amanhã, como é dito, é incerto. Então, peça hoje perdão. Não deixe para pedir perdão amanhã. Você não sabe se amanhã você vai acordar. Não deixe para oferecer o perdão amanhã também. Jesus fala, em outra fala, reconciliai a caminho. A caminho, enquanto está na tua existência, enquanto está nessa conjuntura encarnacional, você tem a oportunidade de se reconciliar com alguém, se reconcilie já, não deixe para amanhã. Você não sabe como será a próxima oportunidade. Não será quando acontecerá essa próxima oportunidade. As pessoas que constituem a atual conjuntura nossa, a estrutura, esteja na família, na empresa que você trabalha, esteja no centro espírita que você frequenta, na cidade, no país, a gente poderia dizer assim, talvez aqui 1 milênio para frente, talvez a gente tenha a oportunidade de estar no mesmo momento com as mesmas pessoas. E olha lá, é muito difícil. Então aproveite para hoje iniciar, dar o primeiro passo em direção à fidelidade com Jesus agora. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter provocado esse conflito, que a proposta do Evangelho é provocar conflito para fazer a gente refletir. Porque se a gente estivesse falando tudo aquilo só dentro do óbvio, aquilo não chama atenção. A proposta do Evangelho é provocar o conflito para, através do conflito, nós introspectarmos aquilo que está conflitando para nos provocar, nos impulsionar para a mudança. Obrigado mais uma vez, eu vou a palavra. Nós agradecemos ao Mauri essa importante reflexão que ele nos trouxe na noite de hoje, e que possamos realmente perceber também em tudo isso que a gente aprendeu aqui na noite de hoje,
se estamos sendo fiéis à nossa proposta reencarnatória, né, que é isso que Deus espera de nós. Então é importante cada noite a gente fazer essa reflexão, né, e pedir inspiração para o nosso anjo da guarda, para os nossos protetores, para que a gente realmente possa caminhar, né, nesse rumo, sendo fiéis àquilo que nós assumimos na espiritualidade para essa existência. Porque a gente sabe que viemos aqui para aprender, para servir, ser úteis, né? Então, será que a nossa encarnação está sendo útil? Útil só para mim ou a benefício do meu próximo? Então, é importante, muito importante essa provocação para todos nós. Nós agradecemos a tua exposição, a tua vinda aqui e esperamos recebê-la novamente com novas provocações para nós. Então agora eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, para nós nos desligarmos da matéria, para que nós possamos fazer a nossa oração, nos preparando para o passe. Mestre Jesus, nosso amado e guia de nossas almas, nesse instante de encerramento, elevamos a Ti os nossos pensamentos com profunda gratidão. Agradecemos pelos ensinos recebidos, pela luz que se fez em nossos corações e pela presença amiga de benfeitores espirituais que, com amor e paciência, nos assistiram nesta reunião. Pedimos que essas lições permaneçam em nossos corações, em nosso íntimo, transformando nossos pensamentos em palavras, em atitudes, no bem. Então, nesse momento, Senhor, rogamos a Tua bênção sobre a água fluidificada que nos será servida, e que sobre todos aqueles que também se dirigem ao passe, para que recebam o amparo, o alívio, o fortalecimento de que necessitam. Que as mãos amigas da espiritualidade maior se façam presentes, envolvendo a todos em vibrações de paz, equilíbrio e renovação. Abençoa, Senhor, cada trabalhador dessa casa, fortalecendo-nos no propósito de servir com humildade e amor. E ao nos despedirmos nessa noite, permite que levemos conosco a Tua paz, comprometidos em viver os Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Então agora nos preparemos para tomar o passe.